Fala galera, eu sou um cara qualquer. Assim, pessoal, quando se fala de série, de comédia principalmente, no Brasil, a gente sempre lembra de 3 séries. Um Maluco no Pedaço, Todo Mundo Odeia o Chris e Eu, a Patroa das Crianças. Essas foram as séries que passaram por um grande tempo na televisão brasileira e que o pessoal adotou os personagens como se fizesse parte da própria família. Não à toa, muita gente tem no Julius, no Tio Phil e no Michael Kyle figuras paternas até hoje. Eu lembro que eu fiz uma enquete ano passado, não lembro mais ou menos o dia certo, mas eu fiz uma enquete ali para vocês votarem quem dos 3 personagens vocês achavam mais legal. E foi uma enquete muito votada, teve mais de 4 mil votos na época, e na época eu tinha menos inscritos, né? E os comentários eram expressando a dificuldade de votar porque são 3 figuras paternas que a gente tem como exemplo. Teve um ou outro ali que falou que não era exemplo e tal, mas eles não souberam discorrer. E exatamente sobre isso o vídeo. O Peter, do Ei Nerd, nosso grande mestre Peter, ele acabou rebatendo aí uma postagem que falaram exatamente isso que eu disse. Um meme onde mostra ali o Julius, o Tio Phil e o Michael falando aquelas séries que mostravam o pai como figura de autoridade. E tipo assim, eles eram sim autoridade dentro de casa. A gente via o respeito que eles tinham com as mulheres, mas eles eram ali o centro da família. O Julius, da maneira dele, trazendo o sustento para a família. O Tio Phil sendo aquele que barrava um pouco ali a responsabilidade do Will. O Michael Kyle com um jeito diferente dele de ensinar aos filhos, mas uma coisa foi consenso, todo mundo admira esses 3 homens. E engraçado, né, pessoal, só um adendo aqui, são 3 homens negros, em que o brasileiro se identifica. Todo pai brasileiro que cresceu vendo esses 3 tem um pouco de um dos 3. Tenta se espelhar um pouco aí em um dos 3, principalmente aqueles que não tiveram a figura paterna presente. Certo? Aí teve o cara e falou simplesmente isso. O brasileiro é tão beta que ele acha esses 3 caras exemplos de bons pais. E eu queria simplesmente entender, na minha cabeça, o que seria um bom pai para esse tal coruja aqui. Sinceramente, o que é um bom pai para esse coruja? Porque você falar que esses 3 pais não são exemplos de bons pais é de uma ignorância completa. Pessoas perfeitas não existem. Mas bora ver o que o Peter falou, olha só. Pô, achei isso de um mau gosto enorme. Os caras realmente falando que esses 3 não são bons pais. Provavelmente não entenderam nenhum desses personagens. Vou explicar porque eu acho que eles são sim bons exemplos de pai. Até pra mim. Cara, e assim, se você não tiver problematizando nada nas séries, com certeza, cada um ao seu modo vai ser um bom pai aos olhos de quem vê a série. O Peter continua falando o seguinte: todos os 3 são personagens falhos, com certeza. Julius se mata de trabalhar. Tio Phil é muito duro com Will e Michael é imaturo muitas vezes. Personagens falhos. Eu não sei, assim, aonde eles viram que para os personagens ser legais tem que ser Mary Sue ou Gary Sue. Talvez por pensamentos como desse cara aqui, Eu ia xingar, mas não vou não. Eu não quero ficar pedindo análise pro YouTube, ver se o vídeo pode ou não ir pro ar agora, assim que eu termino de fazer. Mas, assim, às vezes na visão dessas pessoas, os personagens têm que ser perfeitos, e por isso a gente anda recebendo tanto personagem ruim hoje em dia. Olha só, além disso, temos muitos momentos envolvendo esses personagens que, se você parar pra pensar, não pegariam tão bem na vida real. Mas primeiro que são cenas propositalmente exageradas para fazer a gente dar risada. Segundo, os caras fazem o possível e impossível para dar uma vida digna para a família, não é não? E isso, pessoal, é que é o mais importante. Alguém falar que o Julius não é um bom pai porque ele não passa muito tempo com os filhos, cara, ele simplesmente está se matando para trabalhar, para dar o melhor que ele pode para os filhos dele. E esse melhor ainda é pouco, para você ter ideia. E isso é a maneira dele amar os filhos dele. Dele dar uma condição melhor para que os filhos dele não passem tanta dificuldade quanto ele mesmo. Tem gente que acha que isso não é amor,
mas é muito amor. O Michael Kyle, cara, o Michael Kyle, ele faz pegadinhas, ele faz aquele jeito dele para os filhos aprenderem de um modo ou outro a não terem os mesmos perrengues que ele teve quando adolescente, já que em situação financeira lá na família dele é mais saudável, né? Eles têm mais condição de fazer as coisas. O tio Will, ele faz aquilo com o Will justamente porque ele vê esse espírito aí de responsável no Will, e à medida que a série progride a gente vê o quanto o Will melhora nesse sentido. Mas bora ver o que o Peter fala. Olha só, o Julius trabalha muito porque ele acredita ser a única forma de manter seus filhos alimentados. Tio Phil é casca grossa com Will, porque acha ele muito irresponsável, mas nunca o abandonou como seu real pai, não é? E esse episódio onde o Will, ele volta a ter contato com o pai dele e no final o pai dele abandona ele novamente, cara, me pega até hoje. Se eu assistir é provável de sair uma gotinha de lágrima do meu olho, porque é uma situação que muita gente passa, que tem um pai ausente. E assim, ao contrário do Júlio que tá ausente porque tá trabalhando para manter a família, o pai do Will não, ele simplesmente largou o Will. Então, o tio Phil tá ali para suprir esse lugar. Aí ele continua aqui falando o seguinte: Michael Kyle vivia fazendo travessuras com seus filhos, fazendo eles passarem por situações constrangedoras, mas sempre com uma lição para ensinar a eles por trás disso. Fora que ele sempre incentivava seus filhos em qualquer situação. E ele completa falando o seguinte: e não só ele, todos os três estão sempre a postos para ajudar seus filhos, dar conselhos, dar bronca, mesmo quando não parece sobrar tempo. Se quando vocês forem pais ainda acharem que esses três não são bons exemplos, voltem aqui que eu explico tudo isso de novo. Eu, como pai, é óbvio que eu consigo enxergar todas as características positivas dos três personagens. E por mais que eles tenham características negativas, isso não se sobrepõe de maneira nenhuma às características positivas. Se esses três não são bons pais, eu queria muito saber qual é o tipo de bom pai para essa pessoa, ou para as pessoas que acham que eles não são bons pais. Mas é isso aí, o que você acha desses personagens? Não se esquece de se inscrever e deixar o like. Compartilha se você puder. Para quem chegou até aqui e não quiser comentar nada, deixa aquela pizza aqui famosa para ajudar a engajar. E ajude o canal fazendo um live pix ou virando membro aqui no YouTube, tá certo? A gente se vê na próxima. Falou, valeu e até!